Boa noite, pessoal. Quanto tempo, né? Fala aí. Boa noite, pessoal do ao vivo. A gente vai começar hoje BPM, pessoal, que é processo de negócio. Aí, diferentemente das matérias que nós já trabalhamos, seja IT, o PMBOK e COBIT, essa matéria aqui, ela não cai para todas as provas. Então, você tem que ficar ligado no edital. Até a carga horária não é muito grande, porque não é toda prova que você vai ter essa matéria. As outras matérias que eu trabalho com vocês, geralmente elas caem em prova. Essa aqui é menos. Essa aqui, geralmente, para a galera de desenvolvimento, cai. Ou cargo único, né? E principalmente aquela matéria, aquele cargo, processo de negócio. Não tem concurso que tem esse cargo lá? Petrobras tem, Dataprev, Serpro, Casa da Moeda. Então existe um concurso que você vai ter um cargo específico, né? Processo de negócio ou gestão. Então essa matéria não vale a pena você querer saber toda ela se é o concurso que você vai fazer, não cai muito, tá bom? Saber o mínimo já ajuda. Agora, se você, só fazer uma enquete aqui, quem geralmente quando tem esse cargo, processo de negócio, escolhe essa matéria? Tem gente aqui? Tem a Cláudia, ele ali, uns 3 ou 4. Então para vocês é importante mergulhar fundo mais do que eu vou falar aqui, tá bom? São 3 aulas. É lógico que eu vou também comentar com vocês questões mais específicas, até para nivelar por cima quem vai fazer as provas. Por exemplo, BNDES, último concurso. Para o cargo de desenvolvimento caiu uma questão dessa. A gente vai fazer logo no início. Ok, pessoal? Da Petrobras ou de outros concursos que o cargo é específico, processo de negócio, de vez em quando o cara vai lá no fundo do baú, né? Da Petrobras, por exemplo, são 10 questões dessa matéria. Então, a gente não sabe quanto vai ter concurso da Petrobras de novo, né? O último foi em 2012. São 3 cargos geralmente, infra, desenvolvimento e processo de negócio. De processo de negócio, são 10 questões dessa matéria aqui. Legal? E aí são 5 mais ou menos fáceis e 5 geralmente que são mais profundas. Então, nessa apostila você vai ter um pouco das duas coisas. A parte inicial, ela é meio que uma base para todo mundo. A parte final, eu aprofundo mais para essa galera de processo de negócio, tá bom? Falando de bibliografia, a gente tem uma notícia ruim, que é não ter um livro único, que eu falo assim, ó, foca nesse livro. Não existe isso nessa matéria. Até existe o tal do CBOK, olha lá, BPM CBOK, que é uma cópia do PMBOK. Lembra lá do PMBOK? Para a gestão de projetos. O CBOK é como se fosse o livro oficial ou livro recomendado para processo de negócio. O problema é que as bancas não aderiram 100% a esse livro aqui. Então tem banca que cobra mais, tem banca que cobra menos. Se você quiser anotar aí, CESP e FCC são as bancas que costumam cobrar mais esse livro aqui. Então vai fazer a prova do CESP e da FCC, vale a pena você ter mais atenção nesse livro, tá bom? As outras bancas de vez em quando buscam questão aqui, mas também elas podem buscar questão em qualquer livro dessa matéria. Aí eu coloquei esse primeiro, que é um resumo de vários autores mencionando tópicos de BPM, análise modelar de processo de negócio. Então, tem questão, por exemplo, da Petrobras, que já saiu daqui. O terceiro livro, na verdade não chega a ser um livro, né? É a notação BPM mais usada hoje, que é o BPMN. Então, o BPMN, a gente vai ver questões específicas que o cara coloca o desenho para você, para interpretar como é que funciona. E tem também, além da BPMN, EPC da vida, existem outras que eu vou comentar mais à frente, tá bom? Na Petrobras, o último concurso, 2 questões saíram desse livro ali, do terceiro livro. Ou seja, eu não quero assustar, mas eu preciso falar toda a realidade para você saber desde o início, né, que não é tão trivial estudar para essa matéria. Que o conteúdo é vasto e a banca ela fica livre para ir onde ela quiser, né? Ela pode ir nesses 3 livros, pode ir em outro, tá bom? Existem às vezes autores malucos que escrevem coisas doidas e o cara já cobrou. Eu vou te mostrar essas questões aqui. Beleza, pessoal? Ó, ele até foi embora, ó. Assustei tanto. Assustei muito. Aí o conceito que de vez em quando cai, o que é BPM, o que é processo de negócio. Então a gente vai começar pelo arroz com feijão e vamos aprofundando aí a cada aula.
Então, você deve ter estudado, quer dizer, todo mundo que estudou aqui deve lembrar lá que existe o conceito de projeto e existe o conceito de gerenciamento de projeto. Lembra disso? Aqui é parecido. Tem conceito de processo e tem conceito de gerenciamento do processo, tá bom? Então, BPM é gerenciamento do processo de negócio. É como se você fosse aplicar habilidades técnicas, ferramentas para gerenciar o processo de negócio. Só que aqui, conforme eu falei, o CBOC é modelo de referência específico para isso. Então, eu coloquei alguns slides do CBOC e outros slides de outros autores. Como eu falei, não tem uma unanimidade ainda. BPM é diferente, por exemplo, fala assim, a banca coloca lá para você, eu vou te cobrar a gestão de projetos. 99% das questões são o quê? PMBOK. Eu vou te cobrar a gestão de serviços. O cara cobra AIT. Governança, o cara cobra COBIT. Aqui nem sempre acontece isso. Esse é o problema, tá bom? Então, o conceito do CBOK para BPM, para gestão de processo de negócio, é uma abordagem, tá vendo? Disciplinada para identificar, desenhar, executar, documentar, medir, monitorar o processo de negócio, sejam eles automatizados ou não. Até nem gritei para vocês aqui, ó. Quer dizer que eu posso ter processo de negócio manual, é verdade. Geralmente hoje é tudo automatizado, a maioria pelo menos, né? Então fica destacado isso aqui. A ideia é olhar processo de ponta a ponta. O que é isso, ponta a ponta? Independentemente do departamento, né? Começa num departamento, vai para outro. O BPM vai olhar o ponta a ponta, né? Ele não vai se preocupar em parar num departamento, ele vai olhar o ponta a ponta. A ideia é que criem valor e permitem que uma empresa cumpra o seu valor, o seu objetivo, né? Que é entregar valor ao negócio. A ideia é esse alinhamento, ter lá um desempenho eficiente. Aqueles slides que eu sempre comento com vocês adicionais, é porque a banca, isso aqui é um Ctrl+C e Ctrl+V do CBOC, ok, pessoal? Tem questão que a banca copia igualzinho, tá certo. Tem questão que ela copia, muda o negócio, tá errado. Então, o teu desafio, eu sei como é muita matéria para estudar, eu vou destacar os pontos mais importantes que já caíram em prova e vou destacar outros que podem cair no futuro, tá bom? Por exemplo, esse aqui de 2011, ele perguntou o que é um processo de negócio. E aí, meus amigos, o que vocês marcaram nessa aí? Tais alternativas, apesar de não ter um conceito igualzinho tá aqui, né? Letra A. Algoritmo, posso falar que é um conjunto de atividades passo a passo, né? Sequencial, é o que tem de melhor nas alternativas, né, pessoal? Então, conceito de processo de negócio é parecido com o conceito de processo lá do AIT, do COBIT, do PMBOK. Um conjunto de atividades interdependentes para entregar um resultado específico. Essa é a ideia, né? Boa! A letra D é um conceito que parece processo, mas é um conceito em BPM específico para outra coisa. Tarefa. Em BPM, eu vou te mostrar lá na frente, existe uma hierarquia, né? Hierarquia lá em cima, processo. Embaixo de processo, subprocesso. Embaixo de processo, atividade. Último nível, tarefa. A tarefa é indivisível, é atômica, não consigo quebrar mais. Entendeu? Então, se lá em cima ele pergunta, acerca do conceito de tarefa, a marca é correta. Aí você marcaria a letra D, tá bom? Lá no PMBOK, eu contém o conceito de atividade que fica dentro do cronograma. Né? Você quebra o pacote de trabalho da EAP em atividade. Aqui a atividade é um pouco diferente, tá bom? É o conjunto de tarefas, que é indivisível, que é a letra D. A letra C é um conceito certo de alguma coisa que vocês já viram, não é? Projeto, boa. Você vai observar a Sage Graham fazendo muito isso. Ela vai pegar conceito correto de projeto ou característica e vai tentar dizer o erro que isso é processo, negativo. Processo é contínuo. Projeto é temporário. Tá bom, pessoal? Então, a letra C é projeto, né? Aqui, o computador, quem gerencia esse servidor, não tem processos rodando lá? Aí ele tentou induzir o erro na letra B, isso, né? Não tem lá. Cada aplicação, né, um processo rodando lá na CPU e tal, no SO.
tentou induzir o erro aqui na letra B, né? Ele tentou induzir metodologia na letra E? E na letra E ele deu uma viajada, né? Metodologia não executável, uma viagem. Então aqui... que tinha a impressão que ele faz metodologia ali, né? Mas quando ele fala não executável do método de trabalho, metodologia é algo que eu executo, né? Então ele meio que misturou metodologia com outra coisa que não tem nada a ver, que é não executável. Ou seja, pessoal, nessas questões, principalmente da Sesgo Gran Rio, ele vai te cobrar de vez em quando o que é processo de negócio e o que é BPM, que é o gerenciamento do processo de negócio. Para ficar fácil, vamos gravar que processo de negócio é um processo empresarial, é um processo que roda na empresa. Legal? Porque a palavra processo não pode ter várias interpretações, né? Tá rolando o processo do impeachment, não tá? Tem nada a ver com BPM, mas não fala processo lá? Eu me diverti ontem naquela votação, né, cara? Putz, chega a ser piada, cara, né? Teve um que falou o nome do filho e da filha e esqueceu de um. Vocês viram essa? Cara, pela minha família, pelo... Aí ele esqueceu de falar um, daqui a pouco ele voltou. Gente, me desculpa. Depois de um tempão, sei lá, 1 hora. É que eu esqueci o nome de um filho, eu tenho que falar aqui. Aí falou. Então é um processo que está rolando, tem nada a ver com o processo de negócio. Para separar isso, batizou-se processo de negócio, beleza? Processo que roda nas empresas. Você pergunta para um cara que administra uma rede, processo, ele vai dizer, ou um servidor, é um processo, é uma aplicação. Pergunta para um advogado o que é processo. Eu vou ganhar um dinheiro nesse processo. Não é assim que acontece? Então não se assuste com o processo de negócio, é algo que roda na empresa, tá bom? Vejam essa aqui. E aqui, pessoal? Letra B de bola. A letra A tem que ter cuidado, porque letra A não pode ser, porque ele já falou, né? No conceito de BPM, o que é tal coisa? Não podia ser BPM, concorda? Né? No conceito de, quando ele fala, no contexto de gerenciamento de processo de negócio, que é o BPM, o que é que recebe, tem entrada, adiciona valor e fornece uma saída? Processo, né? Conceito by the book de processo. Beleza, pessoal? Seja processo de negócio ou processo comum. Então, a letra B. Função é igual o que mesmo, hein? Função é igual o que? Departamento, estrutura funcional, né? Aí o papel é uma responsabilidade que eu coloco alguém em um processo. Legal? A gente vai falar disso mais à frente. Tem um slide para isso. Aqui ele já quer saber uma característica ou um fundamento do BPM. Então toda hora ele vai falar, vai misturar o que é BPM, o que é processo de negócio. Nessa aqui ele quer saber o que é BPM. Qual marcamos aqui? Letra E. Das alternativas, que tem mais sentido de BPM, a letra E, porque a ideia do BPM, a gente viu lá no conceito do CBOC, é uma maneira estruturada, né? De eu coletar, medir, acompanhar, melhorar o processo de negócio. Então, a letra E está mais próxima disso. A letra C dá uma dúvida, não dá? Processo? Hã? Pode falar de processo? Pode falar de processo? Como assim? Processo, é porque, como ele falou, BPM é o gerenciamento de, né? A letra C está mais próxima ao conceito de processo, porque tem autor que fala que workflow e BPM é praticamente a mesma coisa, né? Tem autor que fala isso, o negócio de BPM é uma sigla nova para ganhar dinheiro, para vender ferramenta, não tem isso na nossa área? Cria-se, não só na nossa área, cria um termo novo para algo que já é conhecido. Então, olhando alguns autores aí específicos de outros livros, ele podia, vou dizer o seguinte, se não fosse a letra E, você podia marcar a letra C, entendeu o que eu estou falando aqui, pessoal? A letra E está melhor. Mas falar que workflow está próximo, ou pelo menos foi o início do BPM, não está errado. Agora, sendo mais rigoroso, workflow, ele olha muito, ele foca mais
numa automatização de um departamento, não é? Eu vou fazer um workflow de processo de um departamento, de outro, de outro. E o BPM, ele olha a empresa toda, entendeu? Então ele é mais abrangente. Agora, se caiu alguma questão em prova, falar que BPM, ele veio do conceito de workflow, foi uma evolução, dá para aceitar, tá bom? As outras, letra A. Qual a sigla da letra A? ERP. Não tem lá? Software de gestão, SAP da vida, essas coisas, não é BPM. Engenharia, não tem nada a ver. Pode até ser usada com BPM, mas ela não é BPM, né? Vou falar mais à frente sobre engenharia. A letra D, pessoal, ela está quase certa para um conceito que a gente usa em BPM. Finalzinho que não está muito bom. Mas se ele falasse modelagem as is ou situação atual, não estaria errado de tudo, né? Mas a ideia é que na modelagem as is, a gente não faz nenhuma mudança. Perceberam aqui? Sem propor significativas mudanças. Na verdade, o as is a gente não muda nada. Muda onde? No to be, no processo novo. Tá bom? Então a letra D poderia estar certo se ele escrevesse melhor. Essa é a questão que eu falei do BNDES. Interessante essa questão, porque desde os concursos anteriores, ele colocava no edital, vou te cobrar BPM. Não tinha cobrado nenhuma até 2013, que é esse concurso aqui. Concurso para desenvolvimento. Então, quem é desenvolvimento aqui, quem não faz essas provas específicas de processo de negócio, saber o arroz com feijão já ajuda. Não falei de tudo ainda, para você responder essa questão. Mas a ideia é que dê dúvida mesmo, para você tentar entender quando eu explicar melhor. Vejam lá qual que seja o barco. Chegamos lá? C. C? Todo mundo junto? Tá muito fácil, né? Pô, falaram com uma certeza enorme. Não é difícil. Melhorias práticas não é contraditório com melhoria de processo. A gente tem tanta certeza mesmo nisso. Parece ser. Pô, já pensou? Parece ser. Aí Achei o cara dói, né? Parece ser. Tá certo, vocês mandaram bem a letra C. O item 1 e 2 estão errados quase pelo mesmo motivo, né? O primeiro, ele estava falando aqui. Melhorias práticas não é contraditório com melhoria de processo. É justamente o contrário, né? Aplicar melhores práticas me ajuda a melhorar o processo. Não é contraditório, né, pessoal? E também não contradiz, não é contraditório com a adoção de processos padronizados, né? Ele falou que é contraditório, né? A ideia, aliás, a gente às vezes fala, isso aqui é repetitivo demais, não sei o quê. Em BPM, isso é bem-vindo. Porque a ideia em BPM é o seguinte, no final das contas, quando a gente faz bem uma coisa que tem que ser feita, isso traz eficiência, não traz? Eu vou lá na frente falar de eficiência e eficácia de novo. Mas para a gente entender esse item 1. Pensa lá no dia que você começou a dirigir. Não era chato pra caramba? Não dava um trabalho enorme? Eu lembro, caramba, tinha que passar marcha, acelerar, tirar, olhar para frente, olhar para trás, bota o cinto, caraca. Eu achava que eu não ia conseguir nunca fazer isso. Demorava. Hoje, depois de um tempo, quando a gente dirige, você pensa nisso? Não pensa. Quem vem de carro aqui, vai entrar no carro, não vai perceber nenhum caminho, não é? Quando você vê, você está em casa, porque está padronizado. Isso é bom. Ou seja, quando o negócio tem que ser feito e todo mundo conhece e faz no dia a dia, a gente ganha eficiência, faz mais com menos tempo. Não precisa ficar pensando. O nosso cérebro trabalha de maneira automatizada, isso é muito bom. Entendeu? Por isso quando a gente tem que mudar alguma coisa, dá trabalho, né? A mudança gera resistência. Porque o nosso cérebro, ele acha bom quando você se acostuma com uma coisa, porque ele não precisa pensar, é automático que faz acontecer. Então, processos padronizados trazem repetição, isso é bom. Porque imagina, falando em função aí, departamento. Cada dia na tua empresa você fosse fazer uma coisa diferente, né? Hoje você desenvolveu o sistema. Amanhã o cara fala assim, monta uma rede aí. Aí depois da manhã, mexe nesse banco de dados aqui. Ia ser eficiente esse negócio? Ia demorar, não ia? Né? Você dificilmente vai saber fazer tudo de uma vez. A gente faz aquilo bem que se repete. Então essa é a ideia de BPM, trazer repetição, ok, pessoal? Então repetição não é ruim para BPM, é bom, porque aí o resultado é específico e repetível. Você chega no McDonald's aí qualquer,
Você não pede lá um sanduíche aqui no Brasil e na China não é igual? Isso é repetição, isso é uma coisa boa. Porque você sabe que tem um padrão diferente de ser num restaurante que você nunca comeu daquela forma. Então isso do item 1 é bom, ok? Assim como o item 2, ele inverteu aqui, o BPM está baseado em quê? Na melhoria contínua e não na inovação somente, né? Quer dizer, podemos usar inovação para BPM? Podemos, mas a base do BPM é a melhoria contínua. É o famoso PDCA, que tem lá no PMBOK, que tem no IT, no COBIT, nas normas ISO, CMMI, e também tem aqui no BPM. Então, temos que crer nisso, né? Dá para melhorar o processo também com BPM, melhorar continuamente. Inovação tem mais cara de quê? Tem mais cara de reengenharia. Tem mais cara de esquecer como eu faço e inovar, fazer de novo, fazer diferente, ok? Melhoria contínua não, é todo dia melhorar um pouquinho, ok? Então os dois primeiros itens estão muito errados. Se você tem certeza que os dois primeiros estão errados, ficou fácil saber que eu tenho que ter um certo, né? Porque nenhuma alternativa fala nenhum. Então tem que ser o 3. E o 3, eu vou te mostrar mais à frente que essa questão já tinha caído na Petrobras em 2011. Ou 2011 e 2012. Eu vou te mostrar essa questão, muito parecida. Foi até uma questão daquelas que ele fala o que e porquê. Aquelas questões chatas da Sérgio Granrinho, lembra? Eu vou te mostrar então que essa afirmação 3 já caiu lá. Muito parecida. Então eu explico aqui e complemento lá. Nós temos dois tipos de modelagem. Modelagem ESIS, que é atual, ó. Estado atual aqui é o ESIS, legal? É a situação atual. E tem o to be. O que ele está falando aqui é que qualquer projeto de BPM, uma coisa esperada e recomendada é sempre fazer o ESIS, fazer a situação atual. Ou seja, é parte integrante de um projeto BPM fazer a modelagem ESIS. A questão que a da Petrobras foi muito mais difícil que essa. Ele falava assim, alguma coisa nesse sentido assim, todo projeto de BPM, modelagem ESIS é algo importante. Ele usava uma palavra que parecia obrigatório. Entenderam a ideia aqui? Aqui ficou mais fácil, lá era mais difícil. Aqui ficou mais fácil porque as duas outras estão muito erradas. Lá era muito difícil, o cara fazia uma afirmação e fazia outra. Você tinha que decidir se elas eram certas e se uma justificava a outra. Muito difícil. Muito difícil, principalmente para quem trabalha com isso. Porque pensando assim na prática, quem trabalha com isso, você pega um processo muito desatualizado, você faz o ESIS? Não faz. O processo está todo ferrado. Você vai modelar a situação atual? Você já ou começa do zero, um novo, ou já vai mudando o que você tem, concorda? Então, na prática, tem gente que errou essa questão, gente muito boa em BPM, errou porque, na prática, tem hora que você prefere não fazer o ESIS. É que tem um autor daquele primeiro livro lá que fala isso, parte importante, falava lá, parte importante, não falava integrante não. Parte importante em qualquer projeto de BPM é a modelagem ESIS, é a situação atual. Aí teve gente que interpretou por esse lado. Ah não, mas se o processo é muito ruim ou está muito desatualizado, eu vou começar do zero, começar fazendo um novo. Eu vou te mostrar essa questão lá na frente, tá? Só quero te mostrar antes é que isso repete, principalmente essas questões de Sérgio Granrinho. É muito comum, vou te mostrar aqui várias questões que a cada concurso ele foi repetindo. Então vale a pena em fazer essas questões de Sérgio Granrinho olhar as anteriores. Beleza, pessoal? Tranquilão? Aqui outros conceitos de BPM, complementando aí dos livros que eu comentei. Pode-se falar que BPM é uma metodologia para a gestão de processos, auxiliada por ferramenta, ou seja, a ferramenta é bem-vinda. Ajuda a empresa a identificar a importância dos seus processos, ajuda o gestor a encontrar oportunidade de melhoria. Em processos, geralmente a gente não fala que o processo tem problema, né? Você fala que tem oportunidade, mas é a mesma coisa, né? Só mudou o jeito de falar a mesmíssima coisa. Então em processo a gente fala isso. Porque se você falar que o processo do cara tem erro, tem problema, ele vai ficar na defensiva, não vai? Fala, não, meu processo é bom. E se você fala, olha, tem muitas oportunidades.
Tem muitos erros, é a mesma coisa, mas é um jeito diferente de falar. Abordagem de gestão natural e holística. O que ele quer dizer com isso, natural e holística? É que, diferentemente da gestão funcional, em que cada departamento olha só o seu pedacinho, né? Olha só a sua parte, em BPM, você vê o ponta a ponta, lembra que eu comentei? Você vê o todo, né? O usuário, o cliente, a gente olha na perspectiva dele. Então você tem essa visão mais completa. A ideia é unir TI e negócio. Quem trabalha com isso geralmente tem uma proximidade maior com o usuário, né? Com o cliente. Alguns conceitos vão se repetir e vão se reforçar. Lembra que eu falei de ponta a ponta? Esse é um conceito importante para BPM. Então, a ideia sempre é essa. É um conjunto contínuo de processos com foco no gerenciamento, de ponta a ponta, inclui modelagem, análise, desenho, medição. Requer um compromisso significativo na empresa, porque todo mundo está mais acostumado em olhar o seu pedaço, não é? Olhar o seu processo, o seu departamento, a sua função. Em BPM, a gente não vai ter que ter o ponta a ponta. Vê se não acontece na prática aí, por isso que ele fala isso aqui. Vamos lá. A área de uma empresa tem lá 2 diretorias ou 2 gerências, infra e desenvolvimento. Infra não quebra lá em vários departamentos? Banco de dados, rede, né, sistemas operacionais, blá blá. Aí vamos pensar alguém de fora da TI. O sistema está com lentidão. E aí? Está muito lento. Em vez de 2 segundos, está dando 200 segundos a cada enter. Está muito ruim, não está? O usuário, quando abre um chamado no CFC Desk com um incidente, ele não sabe qual é a área que é responsável por isso, concorda? Ele liga e fala, tá lento. Mas o talento dele pode ser o sistema, não pode? O erro no sistema, no código? Pode. Pode ser a rede, pode ser o sistema operacional, pode ser o banco de dados, pode ser tudo, cara. Não é? Pode ser a alta demanda, pode ser que aquele sistema só tinha 20 pessoas usando, a empresa lançou uma versão nova e agora tem 2.000, pode ser isso também. O cliente, ele quer a visão ponta a ponta, não quer? Se vai para a área de banco de dados, para a rede, se vai pingando, fazendo ping-pong, para o usuário ele quer saber o final. Com o BPM, a ideia é se aproximar dessa visão do usuário, do cliente. Porque na prática acontece o quê? O cara de redes olha a parte dele e fala, a minha parte está boa, estou fora. Não é assim? Todo mundo fala que a sua parte está boa, não é? E o usuário fica lá parado. Então o BPM precisa colocar novos papéis, novas responsabilidades. Vai ter alguém que vai ser o responsável na visão ponta a ponta, como o dono desse processo, por exemplo, atendimento ao cliente. Se a dificuldade no departamento A, B, ou C ou D, não importa. Alguém vai ter que ter a visão focada no processo e não somente em função. Isso é difícil, não é? Muito difícil. Por isso que se coloca aqui esse compromisso. E geralmente BPM é habilitada por tecnologia, através de ferramentas. A gente falou que não é obrigatório, né? Mas é bem-vindo fazer simulação, automação, integração. Vejam essa aí. Chegamos lá? Ouvi D. Que mais? É mais forte. Eu achei que a ideia da D é tipo assim, exatamente o que você falou, que se o cara tá bem definido o que cada um faz e não ficar um cara passando de um lado pro outro, fazendo tudo. Então, aí tem 2 erros. Ele falou não tem interseção, vai ter interseção. E também falando que eu vou valorizar a especificação da função departamental. Eu vou valorizar o processo. Sacou? Na letra D, ele está dizendo que eu vou valorizar mais a função do que o processo. Em BPM é o contrário. Eu valorizo o processo, sacou? E vai ter interseção. Eu tenho que acompanhar, ó. Quando o processo tal tiver uma atividade que vai do departamento A para o B, eu, como dono do processo, tenho que acompanhar esse negócio.
tá bom? A letra E, pessoal, você vai observar outras questões falando isso, tanto da CESGRI quanto do CESP. Quando a gente tem a organização centrada ou estruturada em processos, eu tenho que valorizar a visão adotada. A visão é onde a empresa quer chegar, né? Lá em COVID a gente fala isso, a diferença de missão e visão. Missão, razão de ser, visão, aonde eu quero chegar. Então eu tenho que valorizar a visão, distribuindo recompensas e prêmios com base em quê? Na meta do processo e não na meta do departamento. Isso aqui é teoria linda, o difícil é você fazer isso, né? Pegar um exemplo aí, já estudaram ITIL, né? Imagina uma empresa assim, incidentes. Incidente é um processo, não é, pessoal? Tem tudo a ver com esse conceito aqui. Aí você pega lá, 60% ok no SLA, 40% não ok, o SLA. Tá bom esse negócio? O que vocês acham? Depende do que foi debatido de meta, mas a princípio tá ruim pra caramba, né? Incidente não é algo negativo? Eu devia restaurar o mais rápido possível. O mais rápido possível é o SLA combinado. Pô, eu só tô conseguindo atender 60%, tá muito ruim esse negócio. Claro, se foi combinado 60%, tudo bem. Essa empresa, se o combinado seria 90%, a meta, 90%, ela tá muito mal, não tá? Muito mal. Se você usasse BPM nessa empresa, focando na visão por processo e não função, você falaria o seguinte: olha, só vai ter bônus se a gente bater a meta de 90%. Toda TI, imagina falar isso para toda TI. Toda TI só vai ter bônus, só vai ganhar grana lá no final do ano, no início do ano seguinte, se todo mundo, aliás, se o percentual de incidente for batido. Você concorda que vai ter menos jogo de empurra a partir de agora? Não é? Porque geralmente a meta não é departamental. Ah, o meu departamento conseguiu, beleza, eu vou ganhar bônus. Tem empresa que paga 3, 4 salários de bônus. Agora, meu departamento bateu, mas a empresa toda não bateu. Eu não ganho. Você acha que eu vou ficar fazendo ping-pong de incidente com meu colega? Eu vou tentar resolver, não vou? Depende da perspectiva. É isso que se fala em BPM, legal? É você não olhar só o quadradinho, só o seu departamento, você olhar o todo. Na teoria isso é lindo, na prática isso é difícil pra caramba. Fazer acontecer assim. É isso que essa questão fala. Beleza, pessoal? Isso, a letra A seria correta se substituísse competição por colaboração? Colaboração, perfeito. Correto. Estímulo de colaboração, isso. Nunca vai se falar em competição de departamentos. Competição é o que acontece nas empresas que estão focadas em departamento, né? Em função. O cara fala assim, eu tenho bônus para dividir para alguns departamentos. Aí fica uma competição, né? O cara fala que o dele é melhor, que o outro é pior. É ruim. Letra B. Qual o ponto de partida para fazer o plano estratégico? Em uma empresa centrada em processo? Não é o organograma. É justamente o plano estratégico com foco no cliente. É de cima para baixo. Legal? Não é no departamento. Então a letra B está errada. O valor agregado dos processos é ele que vai me dar contribuição maior para a competitividade, não menor. Isso aqui ficou fácil, né? Menor. Se o cara está falando em processo lá, é o processo que traz valor. E a letra D já falamos. Então, essas questões mais antigas aqui, elas são clássicas e vale a pena você ficar ligado que questões novas vão se basear nisso aí. Já falei para vocês então o conceito de processo, né? Conjunto de atividades interdependentes, interrelacionadas para entregar um resultado específico. Então tem vários autores, várias definições, tá bom? Já falei do CBOC, essa aqui é uma outra, ó. Se você observar, são definições quase todas muito parecidas. Então aqui para enriquecer o vocabulário, eu coloquei para vocês alguns conceitos complementares. Mas se você observar, a maioria fala muito próximo o que é processo. Por que eu estou comentando isso? Porque vai ter questão dessa matéria que vai te perguntar o conceito de processo. Deixa eu pegar uma aqui. Por exemplo, características de processo.
O que marcamos aqui? Houve A, houve B. Tarefa, processo, problema. Olha lá, ele voltou. Tô cansado. Pode se achando mais fácil. Começou hoje a semana, você já começa a semana cansado, Mas cara? não tô dormindo direito, pô. Ficou vendo lá o impeachment, né? Ah, todo mundo, cara, né? Porra, irritante aquilo, a gente ficar... Do Rio, eu queria ver também só o Rio. Quem foi que disse aí? Você? Eu tô lá também. Ah, esse tá confiando, hein? Letra A, pessoal. Por que a letra B tem a ver com o quê? O que faz um produto único, exclusivo? Um projeto. Beleza? Letra C está muito errada. Em processo eu posso ter execução simultânea? Posso, eu vou te falar isso lá na frente. Deixa eu explicar. Ah, sim. Se eu tirasse o único ali, estaria certo, mas não ver? Deve produzir um produto. Deve produzir produtos de maneira repetitiva. Entende? Porque processo é algo que é contínuo. Repetitiva não, contínuo ficaria melhor. Tenho seriedade. Seria o quê? Tarefa? Não, o que é tarefa, meu filho? Eu esqueci. Produto único tem a ver com projeto, tudo bem para você? É isso aí. Então é isso. Sim, tarefa. Seria o quê? Tarefa também é contínuo. É que tarefa é o último nível da decomposição de processo. Por que a letra A está certa, pessoal? Você observa que ele falou uma característica de processo. Processo é algo contínuo, mas não tem que iniciar? Tem que ter um gatilho, não tem? É isso que ele fala na letra A, ó. Basta um gatilho. Exemplo, 7h30 ainda. Alguns aqui devem estar desesperados pelo intervalo, 8 horas, não é isso? Um cafezinho ainda. Cafezinho, não tomou para acordar. O processo de atendimento na cantina depende do gatilho, não depende? O professor Muniz vai falar, gente, intervalo. Não é um gatilho? Hã? Se fosse falar fome. A fome também é um gatilho. Boa. Por exemplo, se alguém tiver com muita fome, é um gatilho que vem antes do meu. Vai lá desesperado e come. É um outro gatilho, né? A barriga fica remoendo, não consegue se controlar. Vai lá e come. Sérgio está desesperado de sono. Ele não está ainda, mas se ele tivesse, ele vai tomar um café. Gatilho, entenderam a ideia? Tá lá na cantina. A pessoa está esperando o gatilho. O gatilho é o intervalo. O processo geralmente tem isso. Mesmo os automatizados que você Mesmo automatizados. Tem que ter um gatilho. Para iniciar tem que ter um gatilho. Pode ser que o gatilho que comece fique anos executando, né, um automatizado, por exemplo, mas precisa de um gatilho. Legal, pessoal? Letra A? Já falei que... por que eu vou explicar logo essa C? Vamos imaginar que ao liberar a turma de vocês, um outro professor libere junto. Não fica uma fila enorme na cantina? Em vez de uma pessoa atendendo, não é bom ter duas pessoas atendendo? Não fazem isso lá? Não é elaboração progressiva? Quer dizer, aqui na verdade, execução simultânea. Elaboração progressiva tem a ver com o quê? Conceito de projeto. Elaboração progressiva é uma característica de projeto. Aqui ele colocou projeto e colocou ainda 6 execução simultânea, tá bom? Então, você observa lá na cantina quando está cheio, mais de uma pessoa atende. Geralmente são 3, né? Em paralelo, execução simultânea. Então o processo pode ter isso. A letra D, tem gente que fica em dúvida. A palavra deve está muito forte. Deve ter documentação intensiva? Não, eu vou ter que ter documentação necessária, suficiente, tá bom? Não tem esse negócio de ser intensivo. Ok, meus amigos? A letra E, característica de quê? Projeto. Temporário é projeto, não é processo. Processo é contínuo, desde que eu tenha um gatilho. Tranquilos?